Olá, gente, tudo bem? Vamos aí continuar fazendo questões de direito internacional do nosso exame de ordem da OAB. Vamos aí para o 20º exame de ordem da OAB fazer essa questãozinha. Ela diz assim, ó, Thomas, nacional dos Estados Unidos, risquei aqui embaixo, dos Estados Unidos, deseja passar as férias com a esposa Mary, canadense, no Brasil. Então, Thomas, norte-americano, quer passar com a esposa Mary no Brasil umas férias. Para tanto, o casal obteve visto de turista na forma da legislação aplicável, brasileira aplicável. Após meses da expectativa, é chegado o tempo de embarcar para o Brasil. A respeito da entrada e estada do casal no Brasil, assinale a afirmativa correta. Beleza, então vamos aí para a letra A. Caso desejem fixar residência no Brasil, Thomas e Mary poderão pleitear a conversão de seu visto para permanente. E aí, gente, está certo ou errado? Olha, a nova lei de imigração, a lei 3.445 de 2017, em seu artigo 12, ele não previu ali o visto de permanente. Ele, então, não trouxe aí essa figura do visto permanente, tá? Ele trouxe somente 5 modalidades de tipo de visto. O tipo de visto de visita, temporário, diplomático, oficial e de cortesia. A antiga lei, porque essa lei essa questão do 20º exame de ordem, então ela foi elaborada com base na lei 6815 de 80, tá? Ela foi revogada e ela expressamente vedava em seu artigo 38 a transformação em permanente desses vistos de trânsito de turista temporário e também do visto de cortesia. Na nova lei, só existe o direito do estrangeiro de transformar o visto em autorização de residência, tá? Isso é o que dispõe lá o artigo 4º, inciso 15 da nova lei, a lei 3.445 de 2017. Então, preste atenção que essa questão a gente está dando uma atualizada com a legislação em vigor, né? Que é a lei de 2017, que é a nova lei de imigração, tá? Mas ela foi elaborada com base na lei antiga. E na lei antiga expressamente se vedava esse tipo de operação discriminada aí na letra A. Então, hoje, o que se pode fazer é, com base na lei de hoje, é você transformar aí esse visto em autorização de residência, tá bom? Então, vamos aí para a letra B de bola. Então, aqui deixa eu só cortar para ficar bonitinho. Pode pleitear? Não, tá? Letra B. Caso ultrapassem o prazo de estada no Brasil previsto em seus vistos, Thomas e Mary poderão ser expulsos do Brasil. E aí, gente, certo ou errado? Olha, lógico que não cabe aqui expulsão, tá? A expulsão é só para quando a pessoa é condenada por sentença transitada e julgada, tá? Por crime de genocídio, contra a humanidade, agressão, crime de guerra, que são os crimes definidos ali no TPI, né, no Estatuto de Roma, ou então por crime comum doloso passivo de pena privativa de liberdade. Então não cabe aqui expulsão porque eles só estão de forma irregular. Letra C. Thomas e Mary poderão solicitar ao Ministério da Justiça a prorrogação de sua estada no Brasil por até 1 ano. Não há qualquer menção à atuação do Ministério da Justiça na nova lei, tá? Na lei 3.445 de 2017. O Ministério da Justiça não participa desses processos. Os vistos são concedidos pelas embaixadas, por consulados gerais, pelo consulado, por vice-consulados e, quando habilitados, pelo Ministério das Relações Exteriores, por escritórios comerciais e de representação no país, no exterior, tá? Então, isso é o que dispõe o artigo 7º da Lei 2.445 de 2017, tá? E também na antiga lei não falava nada aí dessa possibilidade de prorrogação. Então, falso também a letra C. Letra D. Os vistos de turistas concedidos a Thomas e Mary configuram mera expectativa de direito,
podendo sua entrada no território nacional ser obstada. Olha, isso tá perfeito, tá? Correto, é a letra D, a letra que a gente marca. Veja, você ter um visto, isso só configura mera expectativa de direito, inclusive está na nova lei, no artigo 6º da nova lei, e lógico que se é só a mera expectativa de direito, isso não garante a sua entrada aqui no nosso território, tá? O ingresso, ele poderá, então, ser impedido e a sua estada também pode ser reduzida quando for conveniente ao interesse nacional, tá? Isso é expressão da soberania do Brasil, tá? Isso é expressão da soberania do Estado brasileiro, dizer se a pessoa entra ou não entra e se quanto tempo ela fica aqui, tá? Então, letra D é a letra que a gente marca. Apesar da nova lei de migração trazer como princípio a não discriminação dos indivíduos em razão da nacionalidade. Então, você não pode ali fazer uma barreira contra os nacionais de um país se não tiver nenhum motivo razoável, né? Então, por exemplo, teve aí o surto da pandemia, né? Então, os países ali em 2020 fizeram esse bloqueio, né? Logo no início fizeram bloqueio, ó, nacionais de tal país não podem entrar, da China e tal. Então, fizeram esses bloqueios. Inclusive, já fizeram esse bloqueio em relação ao Brasil, né? Por conta do surto ter sido totalmente descontrolado. Alguns países falaram, ó, nacional do Brasil não entra aqui, né? Então, isso pode acontecer com motivo, né? Beleza. Então aí as fundamentações. Vamos para a próxima questão. 20º exame de ordem da OAB. Em 2013, uma empresa de consultoria brasileira assina na cidade de Londres, Reino Unido, contrato de prestação de serviço com uma empresa local. Então, uma empresa brasileira, então essa empresa brasileira, ela assinou na cidade de Londres, no Reino Unido, um contrato de prestação de serviço com uma empresa lá do Reino Unido, tá? As contratantes elegeram fora a comarca do Rio de Janeiro. Então, elas elegeram ali a comarca do Rio de Janeiro para dirimir eventuais dúvidas, né? Então, o foro competente vai ser ali o Brasil, né? Com exclusão de qualquer outro. Beleza. 2 anos depois, as partes se desentenderam quanto aos critérios técnicos previstos no contrato e não conseguem chegar a uma solução amigável. A empresa de consultoria brasileira decide, então, ajuizar uma ação no TJ do Rio de Janeiro, né, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para rescindir o contrato. Com relação ao caso narrado, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, letra A. A resposta lógica a gente vai utilizar ali o artigo 22 do novo Código de Processo Civil, bem como o artigo 9º da LINDB, tá? Então vamos lá, letra A. O juiz poderá conhecer e julgar a lide, mas deverá basear sua decisão na legislação brasileira, pois um juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Olha, isso tá falso e tem 2 erros aqui. Primeiro, vai ser o juiz brasileiro que vai conhecer a lide? Sim, vai conhecer e julgar a lide, vai ser o juiz brasileiro com base no artigo 22, inciso 3º do novo Código de Processo Civil, porque compete a esse Poder Judiciário brasileiro, isso competência relativa, né? Processar e julgar as ações em que as partes expressa ou tacitamente submeter à jurisdição nacional. Tá? Então, é o magistrado brasileiro, né, que vai aí processar e julgar. Aí, ele diz, mas deverá basear sua decisão, então, peraí, aqui, né, então, aqui, verdade, mas deverá basear sua decisão na legislação brasileira. Aí, falso, tá? Porque, de acordo com o artigo 9º da LINDB, vai se processar e julgar, vai utilizar-se a lei do local onde foi celebrado o contrato. Se o contrato foi celebrado em Londres, deve-se aplicar a lei de Londres, né, do Reino Unido. Então, falso. E outro detalhe, ele diz, o juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. Outro erro. O magistrado brasileiro pode sim aplicar a lei estrangeira. Se
a parte, assim, alegar, né, indicar, solicitar que seja aplicada a lei brasileira, a lei estrangeira, melhor dizendo. Segundo, se ela provar que deve se aplicar a lei estrangeira. Terceiro, ela precisa juntar aquela norma, né? Ela precisa juntar aquela norma, porque o magistrado brasileiro ele tem a obrigação de conhecer o direito brasileiro, ele não tem um direito, não tem a obrigação, melhor dizendo, de conhecer o direito estrangeiro, tá? Então você tem que juntar essa norma, e não só juntar, tem que juntar ela traduzida por meio de tradutor juramentado, tá? Tem que colocar essa norma em português por meio de tradução juramentada. É bem caro, tá? Bem caro para você fazer essa tradução juramentada, principalmente se for uma lei bem extensa, então você vai gastar uma nota alta aí, tá? Então, a letra A, falso. O magistrado brasileiro pode sim aplicar a lei estrangeira. Letra B, o Poder Judiciário brasileiro não é o competente para processar e julgar livre. Falso. É sim, porque as partes assim escolheram o foro de eleição. E aí vai se aplicar, então, o artigo 22, inciso 3º do novo Código de Processo Civil. Pois o foro para dirimir questões de matéria contratual é necessariamente no local onde o contrato foi assinado. Falso, nada a ver. Letra C, o juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lide. Beleza. Mas deverá basear sua decisão na legislação do Reino Unido. Beleza. Pois os contratos se regem pela lei do local de sua assinatura. Perfeito. É a letra que a gente marca com base aí no artigo 22, inciso 3º no Código de Processo Civil e no artigo 9º caput da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ok? Letra D, o juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a lei, ok? Mas deverá se basear na legislação brasileira. Falso. Legislação lá do Reino Unido, que foi o local onde foi celebrado o contrato. Pois a litígio envolvendo brasileiro e estrangeiro aplica-se a lex fori. Não, falso. Tá? Então, letra C, a letra que a gente marca, aí está, vou voltar aqui, ó, aí está a fundamentação. Vamos para a próxima questão. 19º exame de ordem da OAB. Ex-dirigente de Federação Sul-Africana de Futebol, após deixar o cargo que exercia em seu país de origem, sabedor de que existe uma investigação em curso na Colômbia, opta por fixar residência no Brasil, tá? Pelo fato de ser estrangeiro, casado com brasileira. Então, o cara fez alguma falcatrua aí e está sendo processado e julgado lá na Colômbia, tá? Ele é estrangeiro e é casado com uma brasileira. Aí, como acha que tudo aqui é impunidade, ele vem residir no Brasil, com a qual tem 2 filhos pequenos. Então, ele ainda tem 2 filhos pequenos. Anos depois, já tendo se naturalizado brasileiro, então, esse danado aqui, ele ainda se naturalizou brasileiro. O governo da Colômbia pede a sua extradição em razão de sentença que o condenou por crime praticado quando ocupava cargo na Federação Sul-Africana de Futebol. Essa extradição, então vamos lá. Então a gente está falando aí de um brasileiro naturalizado. Então vamos utilizar aí o artigo 12 da nossa Constituição Federal, bem como utilizaremos o entendimento da súmula 421 do STF, tá? Então, ó, essa extradição, letra A, não poderá ser concedida, porque o Brasil não extradita seus nacionais. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Olha, isso é falso. Pode sim esse dirigente falastrão aí ser extraditado, tá? Por quê? Porque ele é brasileiro naturalizado e ele praticou um crime comum antes da naturalização. Sendo assim, o artigo 12 da Constituição Federal, ele vai permitir a extradição de brasileiro naturalizado em 2 situações. Quando ele comete um crime comum antes da extradição, que é o caso aqui em tela, ou então
quando ele comete um crime de tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer momento, antes ou depois de ter conseguido a naturalização. Então, esse cara ele pode ser sim extraditado. Além disso, a súmula 421 do STF, ela vai dispor que não importa se a pessoa estrangeira é casada com brasileiro ou brasileira e tem filhos brasileiros, não importa. O que importa é que ele tenha cometido o crime, que ele se enquadre nessas situações, né? Se for brasileiro naturalizado, ele pode ser ainda extraditado se tiver praticado o crime antes da sua naturalização, se for um crime comum, né? E a qualquer momento se praticar um crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Então, sendo assim, essa letra A está falsa, a letra B também está falsa, porque ele diz não poderá ser concedido porque o extraditado tem filhos menores sob sua dependência econômica. Falso. Não impede essa extradição a circunstância de ser o extraditado casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Então, falso. Letra C, poderá ser concedida porque o extraditando não é brasileiro. Pode ser concedida, sim, mas ele é brasileiro, sim, tá? Ele é brasileiro naturalizado, tá? Então, falso. Não. Perdão, eu li errado, calma. Pera, deixa eu corrigir. Perdão aqui. Você vai fazer na correria. E aí, ó. Então, ó, vamos ler de novo. Poderá ser concedida, beleza, verdade, porque o extraditando não é brasileiro nato, verdade. Letra C é a letra que a gente marca. Ele é brasileiro naturalizado, tá? Letra D, poderá ser concedida se o país de origem do extraditante tiver tratado de extradição com a França. Mais uma vez essa pergunta sobre o tratado de extradição. Ter tratado de extradição é importante, mas não é condição sine qua non. Se não houver o tratado, isso não é impedimento para a extradição. Tudo bem? Então, letra C é a letra que a gente marca. Estão aí as condições, fundamentações que a gente aqui trouxe, tá? Vamos aí para a próxima questão. 18º exame de ordem da OAB. Ricardo, brasileiro naturalizado, mora na cidade do Rio de Janeiro há 9 anos. Então, brasileiro, vamos destacar aqui, ó, ele é brasileiro naturalizado. Ele está morando no Rio há 9 anos, em visita a parentes italianos, conhece Giulia, residente em Roma, com quem passa a ter um relacionamento amoroso. Após 3 anos de namoro à distância, lógico que não vai dar certo, né? Namoro à distância, ficam noivos e celebram o matrimônio em território italiano. Não é que deu certo, tá vendo? De comum acordo, o casal estabelece seu primeiro domicílio em São Paulo. Então, eles namoraram, casaram na Itália e estabelecem o primeiro domicílio lá em São Paulo, onde ambos possuem oportunidade de trabalho. À luz da regra de direito internacional privado, veiculada na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, MINDB, não havendo pacto antinupcial, informação importante também, não havendo pacto antinupcial, assinale a opção que indica a legislação que irá reger o regime de bens entre os cônjuges. Cuidado sempre com o comando, a pergunta da questão. Ele quer saber qual é a lei que vai reger o regime de bens desse brasileiro naturalizado, brasileiro, né? Com essa italiana que se casam lá na Itália e fixam o primeiro domicílio em São Paulo. Letra A. Aplicável a lei italiana, já vejo que nenhum dos cônjuges é brasileiro nato. Letra B. Aplicável a lei italiana em razão do local em que foi realizado o casamento. Letra C. Aplicável a lei brasileira em razão do domicílio do cônjuge varão.
Letra D, aplicável à lei brasileira, porque aqui constituído o primeiro domicílio do casal. E aí, gente, qual é a letra que a gente marca? Vamos utilizar como referência o artigo 7º da LINDB, que ele vai dispor sobre esse regime de bens quando se tem duas pessoas de nacionalidades diferentes, né? Ou seja, um brasileiro e um estrangeiro, né? Então, vai se utilizar o quê? A lei brasileira, tá? Não é a lei italiana, tá? É a lei brasileira. Então, você já mata a letra A e a letra B. Aí bota a letra A em razão do domicílio do cônjuge varão, ou seja, domicílio de Ricardo, que mora lá no Rio, e no caso eles fixaram o domicílio em São Paulo. E a letra D, aplicava a lei brasileira, porque aqui constituído o primeiro domicílio do casal. Olha, é a letra D que a gente marca, tá? Então, ó, o artigo 7º, ele dispõe exatamente isso, é aplicável à lei do primeiro domicílio conjugal. Então, será aí a lei brasileira, beleza? Então, tranquilo, tá? Sem nenhum mistério essa questão, tá? Se fossem diversos, tá? Se esse namorinho aí é moderno, né? Um namoro moderno, então namoraram muito tempo à distância, então imagina que eles fixaram residência diferente. Então, um ficou na Itália e outro no Brasil. Qual seria, então, a lei aplicável? A do primeiro domicílio, mesmo que seja diverso aí o domicílio deles, tá? Então, vai ser aí a lei do Brasil. Vamos para a próxima questão, 18º exame de ordem da OAB. Uma carta rogatória foi encaminhada nos termos da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias para citação de pessoa física domiciliada em São Paulo para responder a processo de divórcio nos Estados Unidos. Então, uma carta rogatória foi encaminhada para citação de pessoa em São Paulo. Então, veio uma carta rogatória de lá para cá. Como é o nome dessa carta? Carta rogatória ativa ou passiva? Carta rogatória passiva, tá? Então, a gente é quem recebeu a demanda, tá? Para quê? Para responder a um processo de divórcio nos Estados Unidos, tá? A esse respeito, assinale a opção correta. Letra A. Não será necessário obter exequatur em função do tratado multilateral ratificado por ambos os países. E aí, gente, certo ou errado e por quê? Olha, tá falso, tá? Vai precisar, sim, desse exequatur, tá? E quem vai conceder esse exequatur é o STJ, tá? Então, o STJ vai fazer, recebendo essa demanda desse Estado estrangeiro, ele vai fazer um juízo de delibação, que é uma análise formal para ver se aquela decisão está compatível com o nosso ordenamento jurídico. Fazendo isso, ele dá o exequatur e quem vai executar essa citação, essa intimação, vai ser um juiz federal de primeira instância. Cuidado, não é o STJ quem executa. O STJ dá o exequatur, ou seja, ele concede essa ordem de execução, execute-se. E quem vai executar vai ser aí o juiz federal de primeira instância, tá? Lembre-se que na carta rogatória ativa, que é quando o Estado brasileiro, um membro do Poder Judiciário do Estado brasileiro, pede algo para o Poder Judiciário estrangeiro, então é a carta rogatória ativa. Nessa situação, não precisa de homologação do STJ. Tudo bem? Beleza. Então, ó, letra B. O STJ deverá conceder o exequatur, cabendo à Justiça Estadual cumprir a ordem de citação. E aí, falso, tá? Então, falso vai ser a Justiça Federal que vai cumprir essa ordem, tá? Letra C, a concessão de exequatur caberá ao STJ, certo? E seu posterior cumprimento à Justiça Federal. Beleza. É a letra que a gente marca, com base aí, tanto no artigo 105, inciso 1, a linha I
da nossa Constituição Federal, bem como aí no artigo 109, inciso 10º da nossa Constituição Federal, beleza? Então, depois que o juiz cumpre, ele devolve lá para o STJ para mandar as informações lá para o Estado que demandou, beleza? Então, letra C é a letra que a gente marca, a letra D, a concessão de exequatur, seu posterior cumprimento, caberão à autoridade central indicada na Convenção Interamericana sobre Carta Rogatória. Não, falso. Tá? Essa história de autoridade central, isso é em relação ao auxílio direto, tá? Então, falso, a letra D. Tá? Vamos para a próxima questão. 17º exame de ordem da OAB. A Sociedade Empresária Brasileira do ramo de comunicação, personalidades, celebrou contrato internacional de prestação de serviço de informática no Brasil com a Sociedade Empresária Uruguaia Sacramento. Tá? Então, tem uma sociedade brasileira, tá? Que presta serviço de informática. Essa redação, vocês vão ver nessa questão que ela ficou meio dúbia, tá? Mas, vamos lá, no Brasil, com a Sociedade Empresária Uruguaia. O contrato foi celebrado em Caracas. Olha por que está dúbia. Veja, da forma como foi escrito esse texto, essa primeira sentença aqui, dá a entender que o contrato foi feito no Brasil. Né? Vamos lá, vamos ler novamente. A Sociedade Empresária Brasileira do ramo de comunicação, o nome dessa sociedade é Personalidades, tá? Essa empresa Personalidades, ela celebrou o contrato internacional de prestação de serviço de informática no Brasil, tá vendo? Com a Sociedade Empresária Uruguaia. Aí depois ele diz, o contrato foi celebrado em Caracas. Então, para essa questão ela ser correta, a gente vai precisar interpretar, né? Tentar fazer um juízo de interpretação, que o contrato realmente foi celebrado em Caracas e que no Brasil é a sede da empresa Personalidades. Tá bom? Beleza? A gente vai ter que fazer essa interpretação. Mas, veja, gramaticalmente foi mal redigido o texto. Ponto final. Então, não há discussão sobre isso. Mas o que importa aqui, como a gente está treinando, né? Essa banca, esse examinador errou aí, né? Nesse texto. Provavelmente não vai errar na sua prova, tá? Na sua prova provavelmente não vai errar. Assim espero, né? Então o que importa aqui é a gente trabalhar o conteúdo, tá? Então vamos lá. O contrato foi celebrado em Caracas, capital venezuelana, tendo sido estabelecido pelas partes como foro de eleição, tá? Montevidéu. Então eles escolheram como foro de eleição a cidade de Montevidéu, lá no Uruguai. Diante da situação exposta, à luz das regras do direito internacional privado, vinculadas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e no Código Civil, no Código de Processo Civil, assinale a afirmativa correta. Ele diz aí, letra A, no tocante à regência das obrigações previstas no contrato, aplica-se a lei uruguaia, já que Montevidéu foi eleito foro competente para se dirimir eventual controvérsia. E aí, gente, certo ou errado? Essa letra A, ela tá falsa. Olha, o artigo 9º da LINDB, ele é muito claro, como a gente já viu aqui anteriormente, né? Quando a gente tratar das obrigações, vai se aplicar a lei do país em que elas se constituírem. Onde foi constituída, onde foi celebrado o contrato. O contrato foi celebrado aqui, ó, em Caracas, na Venezuela, apesar do texto ser bem truncado, né? Ou a gente considera que a empresa fica sediada no Brasil, ou a gente vai considerar que a prestação do serviço é no Brasil. Tá, você pode também ter essa interpretação para facilitar, tentar corrigir a questão, tá? Mas, então, o contrato foi lá em Caracas, então o artigo 9º da LINDB é muito claro, se aplica a lei do local onde foi celebrado. Então, ó, é a legislação uruguaia? Não, vai ser aí a legislação venezuelana. Então, falso a letra A. Letra B, para qualificar e reger as obrigações do presente contrato, aplica-se a lei venezuelana, beleza.
É o texto expresso do artigo 9º caput da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, já é a lei que a gente marca, tá? Letra C. Como a execução da obrigação avançada entre as partes se dará no Brasil, aplica-se obrigatoriamente, tocante ao cumprimento do contrato, a legislação brasileira. Não, né? Não é que ele está dizendo isso, né, que a obrigação vai ser prestada no Brasil, né? E o artigo 9º da LINDB, ele é muito claro ao dizer que deve se aplicar a lei onde foi celebrado o contrato, tá? Se a obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, a jurisprudência vai dizer que é a lei brasileira. Mas o que a questão está pedindo aqui? Ó, de acordo com a LINDB e o novo Código de Processo Civil, tá bom? Beleza. Letra D. A lei de introdução às normas do direito brasileiro veda expressamente o foro de eleição, razão pela qual é nula ipsi iure a cláusula estabelecida pelas partes nesse sentido. Falso. Não é nula. As partes têm essa liberdade de estabelecer o foro de eleição, tá? Então, não há essa vedação que torna essa alternativa falsa, tá? Então, tá aí a fundamentação.